Espírito, 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 que desce como fogo, vem como em Pentecoste, enche-me de novo, enche-me de novo. Tema dessa reflexão: alarga o espaço da tua tenda. Isaías 54, versículo 2. Alarga o espaço de tua tenda. Ligeira, estende a tua lona. Nada de economia. Estica a corda. Finca a estaca. Para todos os lados irás-te expandir. A tua descendência conquistará nações que virão para repovoar as cidades abandonadas. Vamos aplaudir a palavra do Senhor. Aleluia. Fala para quem está do seu lado aí: alarga o espaço de tua tenda. Aleluia! Essa é uma palavra que vem depois do cativeiro da Babilônia, aonde o povo que foi deportado de Jerusalém para a Babilônia volta novamente para a sua terra. E na sua terra, Deus faz uma promessa para esse povo: a promessa de um crescimento, a promessa de um novo tempo. Em todas as Sagradas Escrituras, nós vamos ver essa realidade. Deus nos exortando a ir além, nos exortando a sair da nossa zona de conforto, porque Ele tem mais para nós. Deus sempre tem mais para aqueles que nele esperam. E nesta palavra, o Senhor vai usar de um elemento muito conhecido do povo de Israel, que é justamente a tenda. E o que significa a tenda na Bíblia? A tenda na Bíblia significa o lugar da habitação de Deus. Então nós vamos ver em todo o Antigo Testamento que Deus, Ele habitava na tenda. Então a Arca da Aliança, que era a figura ali da presença de Deus, ela ficava escondida, era ela colocada na tenda. E também na tenda era o lugar onde que os homens que buscavam a Deus faziam grandes experiências com a presença dele. No livro do Êxodo, que é o segundo livro da Bíblia, no capítulo 36, no versículo 7, a Bíblia diz que Moisés subiu a montanha e ali levantou a sua tenda. E o que aconteceu? Quando ele levantou a tenda, Deus veio com uma nuvem de glória no meio dessa tenda, e Moisés teve experiências extraordinárias com o Senhor. Diz a palavra de Deus que Moisés falava com o Senhor face a face, como alguém fala com o seu amigo. O rosto de Moisés era tão transfigurado, mas tão transfigurado, que quando ele descia na montanha do templo, aonde ele estava em intimidade com Deus, as pessoas não conseguiam olhar para a sua face. Ele precisava colocar um véu na sua face, porque as pessoas não conseguiam olhar para ele. Tamanha era a glória de Deus que estava sobre a sua vida. No Novo Testamento, quando Jesus sobe no Monte Sinai, ele também vai fazer uma experiência extraordinária. Ele vai ser transfigurado. A glória de Deus vem sobre Jesus, e os discípulos que estão com ele, eles se curvam, eles se prostram e colocam a mão na frente do seu rosto, porque eles não conseguem contemplar a glória do Senhor. Por isso tenda fala de intimidade. Quem aqui quer ter intimidade com Deus? Fala eu. Tenda, ela fala de amizade com Deus. Então o Senhor, Ele não faz acepção de pessoas.
Ele chama todos para essa intimidade, mas só vão viver essa glória de Deus, essa intimidade com Deus, aqueles que alargarem o espaço da sua tenda. Então, um dos males da nossa vida espiritual é que nós colocamos limitação no poder de Deus. Então nós vivemos conformados com aquilo que nós já experimentamos. E o que Deus tem para nós? Mais. Quando nós vamos colocando limitação nessa experiência com Deus, nós deixamos de experimentar Deus. Porque o nosso Deus não é um Deus do menos. O nosso Deus é um Deus do mais. Então Ele está sempre transbordando. Ele quer nos dar mais do seu amor, da sua presença. Ele quer atingir áreas da nossa vida que ainda Ele não atingiu. Não porque Ele não pode atingir, mas é porque nós fechamos a essa experiência da graça de Deus. Então nós somos chamados o tempo todo a abrir o nosso coração para experimentar mais. Por isso o Senhor está exortando o seu povo: alarga a tua tenda. É um tempo novo, aonde eu vou manifestar a minha glória e vocês vão crescer, tanto de maneira pessoal, porque se a gente começar a largar a tenda do nosso coração para Deus, você vai ver isso, você vai crescer na intimidade com Deus e também como comunidade. Porque essa promessa é uma promessa de uma descendência. Então o Senhor quer fazer expandir a comunidade. Tem lugares que ainda nós não chegamos. Tem pessoas que ainda nós não alcançamos. E nós não podemos descansar enquanto nós não vermos toda a cidade prostrada aos pés de Jesus, declarando que Ele é o Senhor. O Senhor quer atingir a tua família. Eu tenho certeza que tem algumas pessoas da sua família que não foram atingidas ainda pela essa glória, esse poder de Deus. O Senhor fala na sua palavra: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e todos da sua família. Então nós não podemos descansar. Nós não podemos colocar limite nesse poder de Deus que quer agir sobre cada um de nós. Santo Inácio de Loyola, um dia ele estava contemplando Jesus crucificado e rezando. Ele viu um soldado que golpeou o lado do Senhor. E aí em oração, ele vendo, contemplando aquela cena mística, ele viu que o Evangelho fala que saiu todo o sangue de Jesus. E depois que Jesus estava morto, saiu todo o sangue, e ainda depois de sair sangue, saiu o quê? Água. Então, ele exultou no Espírito, entendeu? Até depois de morto, Jesus Cristo, ele abençoa os seus filhos amados, porque ele deu sangue para a remissão dos pecados e o Espírito Santo para que nós possamos viver uma vida nova. Então Deus é assim, Ele é sempre mais, Ele é sempre mais, Ele é sempre mais, e você não pode se conformar. Você não pode viver, há 10 anos atrás eu fiz uma experiência com Deus num grupo de oração. Eu fiz a minha experiência de oração. Há muito tempo o Senhor falou comigo. Há tantos tempos era tão bom um grupo de oração. Nós não podemos viver assim. O que era antigo passou. Agora tudo se faz novo. Então eu quero dar para você nesse texto aqui 4 elementos para que nós possamos alargar o espaço da nossa tenda, para experimentar em maior abundância a glória de Deus. Lê comigo aí novamente o texto, no versículo 2. Alarga ou amplia, na sua tradução, o espaço de tua tenda. Primeira coisa que o Senhor fala para quem quer alargar: ligeiro, estende a tua lona
primeiro ponto, elemento que nós vemos aqui para expandir, para crescer na nossa vida espiritual, é que nós não podemos deixar para amanhã. O que o Senhor está falando para Israel? Alarga o espaço da tua tenda, ligeiros, porque a graça de Deus é para agora. Santo Agostinho falava assim: eu tenho medo da graça que passa. Eu tenho medo do Jesus que bate a porta do meu coração e fala: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir, entrarei em sua casa. Então nós não podemos perder esse momento de graça. Nós estamos vivendo um kairos, é um tempo da graça. Nunca o Espírito Santo foi derramado de uma forma tão abundante como ele está sendo agora nesses dias. Nunca aconteceu tantas experiências de batismo com o Espírito Santo. Nunca tantas pessoas simples como nós, que estamos aqui, que não temos teologia, que não temos um estudo profundo, um conhecimento profundo da experiência de Deus, pode ser capaz de ter experiências tão profundas como nós estamos tendo agora. É um momento privilegiado que nós estamos vivendo na história da igreja. Porque a igreja viveu durante séculos um inverno carismático. Só algumas pessoas tinham conhecimento, só algumas pessoas podiam experimentar o Espírito. Tanto que até hoje nós temos aquela mentalidade que só os santos fazem milagres. Porque naquele tempo só os santos desejaram ardentemente alargar o espaço da sua tenda. Agora nós temos esse conhecimento. Todo grupo de oração nós estamos ouvindo falar do derramamento do Espírito Santo, que aonde toca transforma, que tudo pode ser transformado pela ação poderosa nele, em nossos corações e através de nós. Mas nós não podemos ter essa mentalidade: deixo para amanhã. A graça é para hoje, é o hoje. Então, se você está ouvindo esse chamado de Deus, já comece a firmar um compromisso com Deus. Senhor, a partir de hoje eu vou alargar o espaço da minha tenda. Senhor, eu não vou ter mais economia. Muitas pessoas têm economia. Ah, Senhor, eu vou te dar esse resto do meu dia para a oração. Muitas vezes a gente trata Deus como se fosse um mendigo. A gente dá a sobra, o resto para Ele. Aquilo que não tem importância e não tem valor para nós. Então essa palavra que é falando isso é hoje. Estende. Nada de economia. Seja generoso. Porque o teu Deus vai te recompensar de uma maneira que você não vai conseguir pensar nem imaginar. Então Deus pode agir infinitamente mais do que tudo que nós pensamos ou imaginamos. Então é agora, é hoje que eu tenho que tomar essa decisão. Eu não posso vir num grupo de oração e sair do mesmo jeito que eu entrei. Então a cada grupo é uma nova experiência, é uma nova dimensão do meu coração que eu vou alargar e desejar ver a experiência de Deus em minha vida. Muitas vezes nós vivemos estagnados. Então entra ano, sai ano, você está aquela mesma coisinha. Aquele cristãozinho que não se compromete com Deus, que não vê a presença de Deus, que não vê a sua família transformada, que não tem uma experiência com Deus, que não evangeliza ninguém. Passa um ano inteiro, a gente não ganha uma alma para Jesus, não convence ninguém da radicalidade do Evangelho. Por quê? Porque nós estamos estagnados. Quando eu rezava, a visão que o Senhor me dava era disso, de um carro parado na rua, estagnado, e algumas pessoas tentando empurrar, mas esse carro não saía do lugar. E a pessoa dentro do carro, ela ficava inconformada, porque ela sabia que aquele carro era para levar ela além. E é
Senhor tem mais para nós, Ele quer nos levar além. Por isso, olha para quem está do seu lado aí, fala assim: ô cabeção, tem que ser ligeiro, é para hoje. Segundo elemento, posso falar do segundo elemento? O Senhor fala: estica a corda. Agora começa a apertar. Quem quer crescer na vida espiritual precisa fazer essa experiência de esticar a corda, porque se a corda ficar frouxa, a tenda ela vai desabar. Então esse movimento, esse esforço de esticar a corda e criar uma tensão para que essa tenda seja estendida, alargada e se mantenha firme, que o Senhor nos chama para o crescimento espiritual, é a conversão. Em alguns textos nas Sagradas Escrituras, você vai encontrar como aperta o cinto. Então, se você usar uma calça muito larga e sair para a rua, o que vai acontecer? Você vai passar vergonha, porque ela vai cair. A mesma coisa é na vida espiritual. Então, à medida que você quer crescer no seu conhecimento e na experiência de Deus, na mesma medida você precisa crescer olhando para o seu coração e buscando uma conversão mais sincera, mais radical. Então nós somos chamados a olhar para dentro do nosso coração e ver o que é pecado, o que ainda desagrada a Deus em nossa vida. Infelizmente, por causa do pecado original, nós perdemos a dimensão do que é o pecado. Mas diz o catecismo da Igreja Católica que aos olhos da fé nenhum mal é mais grave para o pecador, para a sociedade e para a própria igreja do que o pecado. Então o inimigo, ele vai encontrando brechas no nosso coração, justamente aonde nós não estendemos essa corda, aonde nós afrouxamos na nossa fé, e é nessas áreas que nós somos chamados a viver uma conversão mais radical. A conversão, ela é uma coisa dolorosa. A palavra do Senhor fala que ela vem como uma bala doce na nossa boca, mas quando ela desce no estômago, ela é amarga. Porque o Senhor vai nos chamar a mudar a nossa vida em algumas áreas que nós não queremos. Nós somos chamados a refrear a nossa língua, porque a boca fala aquilo que o coração está. Vem aqui e ora em línguas igual uma tagarela. Sai lá fora. Nós somos chamados a mudar os nossos pensamentos, a nossa maneira de pensar, aquilo que nós vemos, as nossas conversas, os nossos relacionamentos. Então nós somos chamados gradativamente a ir fazendo continuamente essa experiência de conversão. Às vezes a gente vê alguns irmãos e fala assim: eu me converti. Por que você converteu? Porque eu mudei de igreja. Isso você não converteu. Isso não é conversão. A conversão é a mudança do coração. E nós vamos ter que converter até o último dia da nossa vida. Até o último segundo da sua vida você vai ser tentado a voltar para o pecado que o Senhor já te libertou. Então Santo Agostinho, ele fala que a árvore tomba para o lado que ela está encurvada. O que ele está falando? Se você começar a fazer essa tensão de puxar a corda, ir puxando a corda, ir puxando a corda, para o lado de Deus da sua vida, quando você morrer, ou quando Jesus voltar, porque ele vai voltar. E quando ele voltar, não vai ter tempo para puxar a corda não. É agora. Quando ele voltar, se você estiver puxando
Mas se você tiver sido deixado, arrastado, conduzido pelos pecados, pelas paixões desordenadas, pela mentalidade do mundo, a cada dia você vai tombar nos braços do diabo. Então a gente é chamado a essa conversão diária. Uma terceira coisa que o Senhor nos fala, olha aí. Estica a corda, depois vem, finca a estaca. Fala para quem está do seu lado aí, ô cabeção, é preciso fincar a estaca. O que é fincar a estaca? Fincar a estaca é firmar as nossas convicções de fé. Tem algumas pessoas que você pergunta assim, aí, como é que está a sua fé? Aí essa pessoa fala, estou igual prego na areia. Eu não tenho firmeza nenhuma, eu não tenho segurança nenhuma. Então nós somos chamados a fincar a estaca. E para fincar a estaca, o que você tem que fazer? Você tem que pegar um martelo, ou como é que chama aquele ali? A marreta, quem já viu um circo sabe como é que é. E você vai bater na onde? Na cabeça, na estaca. Então nós somos chamados a fazer essa experiência de sermos firmados. E como é que nós somos firmados? À medida que o Senhor vai pegando a sua marreta e Ele vai batendo na nossa mentalidade. Nós temos uma mentalidade, uma cabeça dura. E Ele vai batendo na nossa cabeça de 3 formas. A primeira é através da oração. Sem a oração, não tem crescimento espiritual. Me ajuda a pregar aí para ninguém dormir. Fala para quem está do seu lado. A oração não é tudo. Só 100%, cabeção. É entender isso. Sem a oração, não existe crescimento espiritual. E rezar é fácil, sim ou não? Não. Você está rezando, já começa a abrir a boca que vem o sono. Você já rezando, começa a rezar, já vem preocupação, não é mais ou menos assim? O que o catecismo da Igreja Católica fala? Ela fala que a oração é um combate. E muitas vezes a gente entra na oração sem entender que é um combate, porque ele fala que aquilo que o diabo mais quer fazer é arrancar a gente da oração. Santa Teresinha do Menino Jesus, ela fala que o homem que não tem vida de oração, essa pessoa não precisa nem do diabo para se perder. Essa aí o diabo já ganhou faz tempo. Então quem que o diabo vai atacar? Aquele que tem uma vida de oração. Por que ele ataca quando você reza? Porque quando você reza, você fala como Paulo. Filipenses 4,13. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Mas quando você não reza, nós vivemos a exortação de Jesus em João 15,5. Sem mim, nada podeis fazer. Sem Jesus? Nada. Com Jesus? Tudo. Então, quando nós estamos em oração, nós estamos em comunhão com Deus. E o diabo teme você como o próprio Deus. É por isso que é difícil rezar. E é por isso que o Senhor bate na cabeça nossa. Por quê? Para a gente entender que nós não podemos viver sem oração. Oração é todo dia. Então todos os dias a gente tem que ter uma vida de oração. Eu tenho que ouvir a palavra e rezar no grupo de oração. É claro, mas você precisa rezar na sua casa. Você precisa combater na oração. E se na sua família tem pessoas que não se converteram ainda, você precisa começar a rezar por elas. Você vai deixar o diabo destruir a tua família? Não!
Então nós temos que ganhar essa batalha pelo poder da oração. O Senhor quer levantar nessa noite guerreiros e guerreiras em oração. Uma segunda forma que Deus bate na nossa cabeça é por meio da palavra. Nós precisamos voltar a estudar a palavra, conhecer a palavra de Deus. A renovação era conhecida como um movimento que colocou a Bíblia na mão do povo. Hoje, infelizmente, cada vez mais, as pessoas não estão levando mais a Bíblia no grupo de oração. A gente está fazendo essa triste experiência de trocar o celular pela oração. Nós não esquecemos do celular, mas a gente esquece da palavra de Deus. E quando tem palavra de Deus na nossa casa, é um amuleto, é um objeto de decoração. Então a Bíblia, ela foi traduzida, escrita, colocada em sua mão para você ter intimidade com Deus. E nós precisamos retomar isso. A nossa igreja tem a liturgia diária. Você pode pegar a liturgia diária. Todos os dias tem os textos bíblicos ali que vão ser falados, proclamados na Santa Missa para você ler, meditar, fazer a sua oração pessoal. Mas a gente não tem tempo para a palavra de Deus. E aí você fica como um prego fincado na areia. Qualquer ventozinho que vem de doutrina errada na sua cabeça, o que acontece? Você abandona a sua fé. Então vem qualquer evangélico aí, fala 3 coisas para você, porque você não conhece nada da palavra de Deus, você abandona a Eucaristia, que é a nossa maior graça da nossa fé. Nós temos Jesus Cristo na Eucaristia, vivo e ressuscitado. E muitas pessoas abandonam a Eucaristia porque não conhecem a palavra de Deus. Então a gente precisa retomar a palavra. Se você não fez o seminário ainda na comunidade, fala com o coordenador da comunidade, o líder aí, ó. Eu quero fazer o seminário, eu quero estudar a palavra, eu quero conhecer a palavra. Nós precisamos voltar às fontes. Primeiro, oração. Segundo, palavra. E terceiro, experiência com Deus. A única coisa que pode destruir a igreja de Jesus é a ausência do conhecimento dele. Porque Oséias capítulo 4, versículo 6, fala assim: meu povo morre, se acaba por falta de conhecimento. Conhecer no grego significa experimentar. Então quando uma criança vai conhecer as coisas, como que ela conhece? Colocando na boca. Quem é pai sabe disso. Tem que vigiar a tomada, tem que vigiar tudo, porque a criança vai colocando na boca. Porque essa é a forma dela conhecer o mundo. A maneira de você conhecer a Deus é por meio da experiência com Ele, que você faz todos os dias, a partir do momento que você é batizado no Espírito Santo. Então a gente não pode cessar essa experiência. À medida que você vai crescendo em oração, crescendo no conhecimento da palavra e conhecendo a experiência de Deus, você vai firmando. Vai firmando, como a casa que é construída sobre a rocha. Pode vir vento, chuva, tempestade, pode bater contra a casa, porque a casa não vai cair, porque ela está alicerçada sobre a rocha. Primeiro, estou encerrando. Primeiro, ser ligeiro. Nada de economia para hoje. Segundo, esticar a corda. Terceiro, firmar a estaca. E quarto, a gente encontra aí no versículo 3. Para todos os lados irás expandir, e tua descendência conquistará nações, que virão repovoar as cidades abandonadas. Fala para quem está do seu lado, me ajuda a pregar para me encerrar. Fala assim: missão. Aonde que você mais vai crescer na sua vida espiritual? Na missão. Por quê? É na missão que o Espírito Santo mais age. Então o Evangelho termina falando assim, Marcos 16, 20. E foram anunciar por toda parte, e o Senhor os ajudava com os sinais que o acompanhavam. Como é que era então a igreja primitiva?
primitiva. Eles rezavam, pode ler Atos dos Apóstolos, os 5 primeiros capítulos, você vai ver essa pregação aqui. Eles rezavam, pediam conhecimento da palavra, eles buscavam uma conversão diária, para quê? Para lançar-se na missão. A igreja era uma igreja missionária. Então o Senhor fala que os sinais vão acompanhar aqueles que irem. Por que os sinais não estão acontecendo? Curas, sinais, prodígios e milagres no meio de nós. Porque o Senhor falou, ide! Nós estamos parados. Então primeiro você põe o pé, dá o primeiro passo. Depois o Senhor coloca o chão, confirmando a sua palavra com sinais e milagres extraordinários. Então eu quero convidar você a se lançar na missão. Às vezes a gente fala assim, eu não sei falar, eu não sei pregar, eu não sei cantar, eu não sei o que eu vou fazer. Então você está na credencial certa para ser usado por Deus. Por quê? Você não pode depender de você, é só você depender de Deus. Se lançar na missão. Tenha coragem, quando Deus colocar uma palavra no seu coração para falar para alguém, fale em nome de Jesus, porque Ele vai confirmar com o poder de milagres e sinais. Eu quero profetizar isso na sua vida. Se você sair do barco e for para as águas mais profundas e se lançar em missão, você vai ver na sua vida e através de você coisas extraordinárias. E aí vai encher esse lugar aqui. Sabe por que esse lugar aqui ainda está vazio? Porque você não está fazendo a sua parte. Você precisa estar em missão. Então, se nós vivermos essa radicalidade desses 4 elementos, nós vamos ver a nossa tenda sendo alargada e Deus habitando nessa tenda e enchendo com radicalidade com a sua glória. É isso que nós chamamos de avivamento. Quem aqui quer viver um avivamento de Deus a partir de hoje? Feche um pouquinho seus olhos então, já falei demais. Hoje o Senhor está falando para você, é um novo tempo. Eu te chamei aqui para mudar a sua história. Eu te chamei aqui para ser profeta das nações. Eu chamei aqui porque eu tenho saudade de um adorador dentro da sua família. Eu chamei aqui porque o inimigo tem vencido você e tem vencido os seus. E o meu coração dói quando eu vejo isso. Eu te chamei aqui porque famílias estão se perdendo no pecado, no adultério. Eu te chamei aqui porque mães estão sofrendo, porque os seus filhos estão nas drogas, porque meninas estão perdendo a virgindade, estão tendo filhos cada vez mais cedo, sem nenhum planejamento familiar. E tudo isso acontece, se o mal avança, é porque o bem paralisou, porque a minha igreja está paralisada, como aquele carro que foi criado para ir em novos horizontes, aí em lugares distantes, mas está paralisado. Eu sou o teu Deus, que quer largar a tua tenda. Por isso eu falo para você, seja ligeiro. Nada de economia nessa noite. Estende a corda, finca as tábuas, porque você vai expandir para todos os lados. Se você entende que essa palavra é para você, e a partir de hoje você vai sair daqui firmando uma aliança, um propósito com Deus de dar mais para Ele, de viver mais na presença dEle. Comece a clamar o Espírito Santo, que o Espírito nessa noite vai ser derramado para aqueles que querem mais. Jesus já derramou todo o sangue da cruz por nossos pecados, mas nessa noite Ele quer derramar a sua água viva sobre o nosso coração para nos levar além. Então vai pedindo, vem Espírito Santo. Pede mesmo, nada de economia hoje na oração. Vai se abrindo a oração. Senhor, eu quero orar. Olha como quem quer viver um avivamento de Deus.
Comece a pedir que o Espírito Santo venha sobre você.